Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde nós trazemos aqui sempre às segundas-feiras um tema para o debate, para a discussão, né, para análise aí dos nossos ouvintes internautas, que levam também esses temas para seus familiares, comunidades, né, e que também ajudam a esclarecer sobre esses assuntos, né. Lembrando que o Radar Paulista entra, né, aqui pela BCC e também pela Rádio Trianon, todos os dias das 18 às 19, né, no 740 da Rádio Trianon, Rádio Universal dos Santos, aplicativos e redes sociais. Bom, nosso tema nesta segunda-feira é sobre as famílias de crianças autistas que lutam na justiça pelo direito ao tratamento especializado. Ações no Tribunal de Justiça causam incertezas quanto ao futuro dos tratamentos dos autistas, né? E nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre esse assunto com a mestre e doutoranda em análise do comportamento pela PUC São Paulo, a Renata Michel, né? Que já está conosco aí no aplicativo, daqui a pouquinho nós vamos trazê-la aqui, e também advogada e especialista em direito médico e de saúde, a doutora Débora Lubick, que também vai participar dessa conversa conosco. Tá certo? Antes eu tenho aqui os recadinhos do Radar Paulista, né? Você que pode participar também por e-mail no radarpaulista@gmail.com, tem o facebook.com/Renato Radar, o Instagram é @Renato_Albuquerque1, tá certo? Então você participa de todas essas redes conosco, deixando sua sugestão, sua mensagem, né? E também compartilhando, que é muito importante também, você compartilhar conosco esses vídeos, justamente também para sanar as dúvidas de muitas pessoas e também para trazer as suas dúvidas para os nossos especialistas que estão aqui entrevistados, tá certo? Lembrando que o Radar Paulista tem os apoios da Reserva Cultural, que é a melhor programação de cinema de São Paulo, fica na Avenida Paulista 900, no térreo, né? No momento nós estamos com um momento de pandemia e, consequentemente, não temos cinema, mas futuramente aí o Reserva Cultural, novamente com as portas abertas, né, para atender a todos os espectadores, né? Mais espaço lazer, também o sucesso do seu evento Cara Verde, amplas instalações, você faz aquela festa, quando também nós tivemos novamente, né, a possibilidade de realizar aquele evento após a pandemia, você confere também as informações, fotos e tudo mais no facebook.com/mais espaço e lazer. Tem o Ateliê Comunicação, a melhor comunicação com o mundo, mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto. E também a BCC Television, a nossa BCC aqui, onde você produz e divulga o seu vídeo, faz o seu comercial, faz o seu programa institucional, sua reportagem, enfim, entre em contato aqui com a equipe super profissional da BCC Television, conversa com a Luciana, com o Verão, com o Bernardo, né, para fazer a sua divulgação. Bom, dados esses recados, vamos então falar do nosso assunto aqui hoje, famílias de crianças autistas que lutam na justiça pelo direito ao tratamento especializado, e justamente nós vamos dar uma geral nesse tema, né, do autismo e também querer saber das especialistas as experiências que elas têm para nos passar nesse aspecto. Então, convido aqui para participar conosco a mestre e doutoranda em análise do comportamento, a Renata Michel, né, conosco, e também a advogada especialista em direito médico e de saúde, Débora Lubick. Muito boa tarde, boa noite, porque o programa também entra à noite quando é retransmitido. Eu agradeço demais a presença de vocês. Boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite, Renato. Será um prazer participar. Boa tarde, muito obrigada também pelo convite. E boa noite também. Bacana, muito obrigado. Eu gostaria que, acredito, não sei aí quem é que poderia responder essa questão, para a gente deixar, tem muita gente que às vezes não sabe do que se trata, o tema, né, o autismo. Então, e tem um nome, inclusive técnico, que se diz transtorno do espectro autista, né? Gostaria que vocês pudessem nos explicar do que se trata esse transtorno. Bom, o transtorno do espectro autista, né, que alguns conhecem como TEA, né, que são as siglas,
Ele é um transtorno que a gente chama de um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Por que é do neurodesenvolvimento? Porque ele aparece, ele é diagnosticável no momento em que acontece o desenvolvimento infantil, tá? Então, nenhum bebê hoje em dia, por exemplo, nasce e alguém pode olhar e falar, esse bebê é autista, né? Com poucas semanas, poucos meses. Mas aí, no que passa o tempo, né? Tem os marcadores que a gente tem e que os pediatras têm que seguir para o desenvolvimento infantil, rastreamento da visão, contato visual, atenção compartilhada, brincar compartilhado, quando a própria comunicação, que não tem a ver apenas com a fala, mas com as trocas comunicativas de uma forma ampla, quando a criança apresenta um atraso no desenvolvimento desses comportamentos, aí então o pediatra deve fazer um encaminhamento para o neuropediatra ou para o psiquiatra infantil, onde essa criança poderá ter uma hipótese diagnóstica ou um diagnóstico aí fechado, dependendo da idade dela, de TEA, tá? Então, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento por essa razão e um transtorno de origem multifatorial, que a gente chama, ou seja, não existe um gene que cause o autismo. Existe uma combinação de genes, e até por isso que a gente fala em espectro, e diferentes combinações genéticas estão associadas a níveis diferentes de autismo, que pode ser do mais grave, que é aquele indivíduo que pode não vir nunca desenvolver a fala, que apresenta sinais de estereotipia, autoestimulação, enfim, bastante marcados, apresenta uma dependência grande, né, sempre de um cuidador, e a gente pode estar falando de um outro extremo, que é aquele indivíduo que muitas vezes nem diagnosticado mas tem dificuldades na interação social e muitas vezes um QI, né, uma cognição preservada e que consegue se inserir com facilidade. No meio, a gente tem vários graus que vai desse grave até esse esse indivíduo menos comprometido. Uhum. Bom, dada a explicação, né, do que é o autismo e o transtorno, né, como foi falado, eu gostaria de entrar um pouco no aspecto também jurídico, que é também o nosso tema nessa data, falar dessa questão das ações que há no Superior Tribunal de Justiça que causam incertezas quanto ao futuro, né, desse tratamento. Então, eu tenho aqui uma matéria, né, que diz, inclusive, é uma mãe, a mãe que se chama Josiane Mariano, que disse, se o meu filho não tivesse feito ABA, é um termo técnico que eu gostaria que também vocês pudessem explicar, posso afirmar que, com certeza, ele não teria metade das habilidades que tem hoje. Quer dizer, o ABA foi fundamental, pelo que dá para entender aqui na fala dessa mãe, né, nesse tratamento, para justamente melhorar aí o aspecto do filho dela. Aí, na sequência aqui da matéria, tem, desde os 4 anos de idade, o menino que possui o TEA, né, participa de terapias por meio de uma análise específica aí que se chama ABA. Então, a minha pergunta, o que é a ABA, né, e de que maneira essas famílias podem ser inseridas nesse programa? Tá, então ABA é uma sigla que vem em inglês, né, de Applied Behavior Analysis, que significa análise do comportamento aplicada. A gente traduziu o nome, mas a sigla ficou do inglês, né? Então, o que é a ABA? É um conjunto, né, de tecnologias de ensino que foram testadas e são constantemente testadas e replicadas em pesquisas, tá? A maioria das pesquisas nos Estados Unidos, tendo em vista que a ABA foi originalmente criada
nos Estados Unidos, né, mas que hoje já tem pesquisas em muitos países, inclusive no Brasil. A gente conta com excelentes programas de análise do comportamento que produzem tecnologias em análise do comportamento aplicada em universidades públicas e algumas universidades particulares também. Então, isso é aba, é importante dizer, a aba não é uma cartilha, uma apostila, algo que você faz igual para todos os clientes, é um conjunto, para todos os pacientes, é um conjunto de intervenções que foram testadas, que têm comprovação científica e que são aplicadas para os indivíduos de acordo com a necessidade de cada um, que, como eu disse antes, pode ser desde uma necessidade bastante básica, como aprender a falar, até uma necessidade mais sutil ou mais avançada, como, por exemplo, ser inserido no mercado de trabalho. Agora, a parte jurídica eu deixo para a doutora Débora falar. Eu gostaria de saber se a aba, né, ela é acessível a todas as pessoas e se está havendo aí um complicador, vamos dizer assim, para esse acesso. Isso, exatamente. No caso, assim, o ABA hoje é um tratamento, né, que, como a Renata comentou, possui evidências científicas, é um tratamento que ninguém pode contestar, né, que ele é especializado e é hoje um dos mais indicados aos pacientes que possuem autismo. Mas, o que acontece? Esse tratamento, ele não é padronizado pelo SUS, portanto, nenhum paciente que possui o TEA vai encontrá-lo em qualquer entidade aí mantida pelo SUS, e também no caso daqueles que são usuários de plano de saúde, esse tratamento também não é oferecido pelos planos de saúde. Por quê? Porque os planos de saúde, eles seguem uma tabela, né, que é o que nós conhecemos como rol da ANS. Então, a cada 2 anos, a ANS, ela edita essa lista, né, de procedimentos, e ela inclui ali os procedimentos que é o mínimo que os planos de saúde devem oferecer. Mas a medicina, ela avança, né? Então, hoje nós temos aí muitos tratamentos para diversas patologias, diversas doenças raras, que já são vistos como tratamentos cientificamente comprovados, eficazes, mas que o rol da ANS não consegue acompanhar esse avanço. Então, os pacientes acabam ficando para trás. Hoje, a única forma que os pacientes têm conseguido acesso a esses tratamentos é através de uma ação judicial. Então, por isso que esses pacientes, quando recebem o diagnóstico, recebem a indicação de um tratamento e recebem ali a negativa do seu plano de saúde, o seu plano fala assim, não vamos oferecer esse tratamento porque não é obrigação nossa, não está no rol da ANS. Aí, então, o paciente precisa buscar um advogado e entrar com uma ação judicial para ter acesso. Então quer dizer que não há o SUS não oferece e a pessoa só consegue, a família só consegue com esse atendimento jurídico, com essa solicitação de maneira jurídica, né, doutora? Exatamente. Então, hoje, os planos de saúde, por mais que o beneficiário insista, por mais que peça, o plano de saúde, ele não libera de forma administrativa, porque eles entendem que não é uma obrigatoriedade por parte deles. Quando o juiz, então, emite uma ordem judicial, quando ele concede ali o direito a essa criança de receber liminarmente mesmo o acesso a esse tratamento, então é só dessa forma que os planos de saúde têm autorizado. Hoje, falando a nível Brasil, o entendimento, nos últimos anos, ele sempre foi bem pacificado, sempre houve ali um entendimento unânime dos nossos tribunais, quando a gente fala de tribunal, fala ali dos tribunais estaduais, né, cada estado possui o seu tribunal, cada um tem a sua autonomia. Então, assim, no Brasil, de uma forma geral, a maioria desses tribunais já tem até súmulas, né, que são decisões pacificadas e que são aplicadas ali de forma unânime por todos os magistrados, os desembargadores. Quando um juiz foge daquilo, existem ali as possibilidades de recurso para esses tribunais, e esses tribunais tem adotado nos últimos anos um entendimento favorável ao beneficiário do plano de saúde. Então, os planos têm sido obrigados a liberar esses atendimentos aos seus beneficiários. O que ocorreu, o que tem causado muita insegurança, principalmente nesse ano de 2020, é que desde o final do ano passado, alguns casos começaram a chegar no STJ, e aí o Superior Tribunal de Justiça
Uma das turmas, são 2 turmas que julgam normalmente esses tipos de processo, né? Então, uma das turmas, que é a quarta, passou a adotar um entendimento diferente. Então, hoje a gente vive no estado de loteria mesmo, né? Uma ação judicial que cai na terceira turma, ele vai ter uma decisão favorável. O que cai numa quarta turma, quem terá a decisão favorável será o plano de saúde. Olha só, hein? De qualquer maneira, as pessoas que precisam, né, desse tratamento, elas vão ter que investir algum valor, né? Ou é possível elas entrarem com uma ação que lhes garanta que esse serviço de maneira gratuita, porque elas vão precisar, de qualquer maneira, né, doutora, de um advogado, não é isso? Sim, exatamente. Então, hoje, para se ter acesso à justiça, todos precisam estar representados ali por um advogado. No caso das famílias que possuem baixa renda, salvo engano, hoje o critério que a Defensoria Pública adota é uma renda de até 3 salários mínimos, se eu não me engano. Então, a família que não tem condições de custear um advogado particular, ela pode, então, buscar a Defensoria Pública ali no seu município, todas as cidades devem oferecer esse serviço, e aí ali ela consegue, comprova a renda, né, leva toda a documentação, e ali ela consegue que um advogado que possa representá-la perante a justiça sem custo nenhum para ela. Tá. Eu gostaria de saber da Renata, né, que justamente estuda o comportamento, né, sobre o que caracteriza exatamente um comportamento de um autista. Normalmente é um comportamento repetitivo, né, Renata? Gostaria que você explicasse para nós exatamente do que se trata esse comportamento. Certo. A característica principal, a gente tem uma série de características para o diagnóstico de autismo, né? Mas a principal delas, aqui é que mais chama atenção, é a dificuldade de comunicação, que, como eu disse no começo, não significa necessariamente uma criança falar ou não falar, né? Comunicação é muito mais amplo do que a fala, né? Então, o olhar, então, quando a gente observa um bebê de menos de um ano e pouco, enfim, a gente já tem que observar ele entregar um objeto para a mãe, pegar um objeto da mão da mãe, a mãe começa a chamar o nome dele, ele olha em direção a ela, ele aponta, gesticula, né, balbucia, tudo isso é comunicação, tá? Então tem gente que fala, meu filho está falando tantas palavras, o filho da minha amiga fala mais. Isso pode variar de criança para criança e tem uma variação considerável, inclusive, de meninos para meninas, né? As meninas desenvolvem a comunicação de uma forma mais rápida do que os meninos. Porém, ainda que haja essa diferença no desenvolvimento de indivíduo para indivíduo, existem os marcadores, existem aquelas janelas, né, de desenvolvimento que a gente chama, que tem que estar presente no desenvolvimento. Então, uma criança com um ano e pouco, que tem uma comunicação bastante atrasada. Então, outro dia eu conversando com um pai num parquinho, o filho dele estava com 1 ano e 11 meses, só a título de exemplo, ele falou, meu filho, eu chamo o nome dele, ele não olha, ele não repete palavrinhas, não imita os comportamentos dos coleguinhas, não imita o nosso comportamento. Um dos principais comportamentos da criança nos primeiros anos de vida é imitar gestos, imitar ações, imitar expressões faciais. Se existe um desenvolvimento nisso, um atraso nisso tudo que eu falei, tudo isso é um atraso na comunicação, na atenção compartilhada. Esse é o principal fator que chama atenção. Aí existem outros também critérios diagnósticos, que é a questão que a gente fala da aderência excessiva a rotinas, então uma rigidez, então uma criança que gosta de fazer tudo na mesma ordem, ou quando alguma coisa sai fora ali da rotina, isso se torna muito frustrante, disruptivo para ela. Existe essa característica também. Existe a característica de algumas crianças, várias, terem algumas alterações sensoriais, então elas são mais sensíveis a sons, têm mais intolerância alimentar. Cerca de 70% dos autistas tem algum tipo de alteração alimentar, eles têm questões gastrointestinais, que não faz parte do diagnóstico, mas eu estou citando aqui, que também é bem comum. Então, existem, em relação a comportamento, esses seriam os principais, tá? Então, déficit na comunicação,
a adesão, a aderência excessiva a rotinas, rigidez, repetições, enfileirar carrinho, né, esse tipo de coisa, a autoestimulação ou a estereotipia, que são aqueles movimentos repetitivos que nem todo autista faz, né, mas que muitos deles fazem, e a alteração sensorial. Esses seriam os principais pontos aí de atenção. Eu gostaria de perguntar, na sequência, né, para a doutora Renata Mendes, se é verdade que os sintomas podem demorar a aparecer, justamente já que a senhora falou, né, nesse aspecto da repetição, que os pais ficam preocupados e tal, se haveria essa questão também da demora no aparecimento dos sintomas dos autistas. Então, na verdade, sim, demora, depende do que você quer dizer com demora, né? Foi o que eu falei, como é um transtorno do desenvolvimento, diferente de uma síndrome qualquer, que a gente normalmente vê, se for uma síndrome conhecida, claro, a gente nota já sinais físicos, o autismo, ele não tem qualquer sinal físico, né? Então, não é no momento do nascimento, não é nos primeiros meses que se vai notar. Então, talvez essa questão de demorar para ter o diagnóstico, a pessoa está justamente pensando nesse sentido, porque é no desenvolvimento da comunicação, do olhar, do brincar, do imitar, que não acontece. Então, nesse sentido, pode haver. Agora, hoje em dia, os nossos médicos, neuropediatras e psiquiatras infantis estão muito mais preparados para dar um diagnóstico precoce do que já estiveram no passado, né? Então, a importância do pai, quando nota alguma coisa, quando relata para o pediatra, ele não é o médico que tem que fazer o diagnóstico, não é a obrigação do pediatra, mas ele tem que encaminhar para uma avaliação. Porque quanto antes for feito o diagnóstico, quanto antes essa família tiver acesso ao tratamento, que foi o que essa mãe falou e que a doutora explicou, né, da importância, não adianta a gente ter o diagnóstico e não ter o tratamento. O quanto antes isso acontecer, maior são as chances desse indivíduo desenvolver habilidades e ser inserido na sociedade, incluído na sociedade com sucesso. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, né? Por enquanto, nós estamos acompanhando o tema, que é um tema bastante, como nós podemos ver, né, um tema que mexe com as pessoas de uma maneira geral, um tema de saúde e que, consequentemente, traz também uma preocupação jurídica, como nós estamos vendo, e também uma preocupação comportamental. Já já nós vamos retomar esse assunto no segundo bloco, aqui com as nossas especialistas hoje, falando de autismo no Radar Paulista na TV. Até já!
estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, hoje tratando do tema do autismo, né, as questões jurídicas, comportamentais que estão inseridas nesse contexto. Estão conosco a Renata Michel, né, e também a Débora Lubick, e justamente eu gostaria de perguntar para a advogada, né, a doutora Débora, a respeito da questão do que as famílias podem exigir na justiça. Doutora Débora, quer dizer, a questão de, por exemplo, eu posso, em uma escola particular, exigir um acompanhamento exclusivo de um monitor, eu posso, na justiça, exigir também que o convênio, a senhora já disse que sim, né, isso está sendo tratado na justiça, mas em que outras esferas eu posso exigir também esse tipo de acompanhamento por parte de profissionais, seja na escola, seja na comunidade, seja no aspecto da saúde, como a gente já falou no primeiro bloco? Certo. Bom, nos últimos anos, todos os pacientes com autismo, eles obtiveram ali alguns ganhos, né, alguns avanços com relação aos seus direitos. Isso veio através de algumas leis específicas. Então, por exemplo, a gente teve ali uma lei que foi considerada um grande avanço, né, para a comunidade autista, que é a Lei Berenice Piana. Essa lei, ela passou a considerar, então, o autismo, né, para todos os efeitos legais como uma deficiência. E ela também trouxe ali algumas disposições bem específicas, né, para que essas crianças, enfim, esses pacientes tenham ali alguns benefícios, por assim dizer, né, alguns direitos ali mais garantidos. Então, por exemplo, quando a gente fala da parte escolar, hoje as crianças com autismo, todas elas têm o direito a uma matrícula no ensino regular. Então, não necessariamente ela precisa ser matriculada numa escola específica, numa classe que só tem ali outras crianças com autismo. Não, ela possui o direito de ser inserida no ensino regular. E como a doutora Renata comentou, existem vários níveis, né, vários graus de autismo, então cada criança tem uma necessidade diferente. Depois que, através ali de uma análise bem específica, é identificado quais são as necessidades específicas daquela criança, com base nisso, as escolas precisam, então, providenciar o atendimento. Essa lei, por exemplo, da Berenice Piana, ela garante ali ao paciente com autismo, por exemplo, o direito a um acompanhante especializado em sala de aula. Então, isso vale para qualquer escola, seja particular, seja uma escola do Estado. A escola precisa fornecer, quando for o caso, né, se o paciente realmente tiver a necessidade desse acompanhamento, ele tem direito a isso. Outros benefícios também que a escola deve providenciar por exemplo, a adaptação do material escolar, salas de recurso, enfim, né, vai depender exatamente ali do grau de cada criança, né, da necessidade que cada criança possui. Existem também outros direitos, então, por exemplo, na área previdenciária, hoje a gente tem o LOAS, que é o benefício de prestação continuada, é um benefício de um salário, onde se a família ali comprovar que possui renda de até um quarto do
salário mínimo por pessoa na residência, aí, no caso, essa criança terá direito de receber esse benefício do INSS. Existe também outros benefícios, como, por exemplo, direito ao passe livre, passagens de avião para um acompanhante, alguém que esteja acompanhando ali um paciente com autismo. Então, existem hoje já alguns, né, essa comunidade obteve alguns avanços nos últimos anos com relação a isso. Uhum. O autista pode concorrer, por exemplo, a uma vaga em concurso público destinada às pessoas com deficiência? Há essa possibilidade? Pode sim. Como foi comentado, hoje, para fins legais, eles são considerados pessoas com deficiência, né? Então, eles podem sim concorrer a uma vaga de concurso público, mesmo dentro dessa cota, né? Quando, por exemplo, existe ali uma cota específica para, enfim, portadores de necessidades, eles podem sim concorrer. Uhum. E se uma escola se negar a aceitar a matrícula de um jovem autista? O que eu devo fazer? Nesse caso, os pais devem buscar os seus direitos, né? Por exemplo, hoje todas as escolas, elas são, por assim dizer, fiscalizadas, seja escola pública, seja escola particular, pela Secretaria Estadual de Educação. Então, a primeira coisa que os pais devem fazer é denunciar essa escola. Se for o caso, né, houver outros tipos de preconceito, se isso for caracterizado como um preconceito, a família pode até mesmo chegar ao ponto ali de precisar fazer um boletim de ocorrência. Mas nós já nos deparamos, sim, com situações em que foi necessário uma ação judicial para que a escola aceitasse, fosse obrigada ali a receber essa criança dentro ali junto com as outras, né, aceitar a matrícula desse aluno. Uhum. Tá. Agora, eu gostaria de saber, da doutora Renata também, se é verdade que os sintomas de uma criança autista demoram a aparecer. Né? Há esse questionamento, porque muitas vezes os pais, né, quando é bebê, como a senhora mesmo já explicou para a gente aqui um pouco, às vezes essa repetição que é comum nas crianças, às vezes não acontece. Quer dizer, em que momento isso acontece, se há um atraso nesse aspecto, se realmente demora os pais a tomarem uma atitude com relação ao tratamento ou ao diagnóstico, fundamentalmente. Eu diria, como eu comentei, né, por ser um transtorno do desenvolvimento, então os sinais aparecem no momento em que o desenvolvimento das habilidades, todas essas que eu já comentei, comunicação, atenção compartilhada, deveriam se desenvolver ou não. Então, não é que existe uma demora no aparecimento dos sintomas, dos sinais, dos comportamentos. O que acontece, na maioria das vezes, é uma demora no diagnóstico, né? Isso já melhorou muito nos últimos anos, né? Mas ainda a gente precisa avançar. Em que sentido? Acontece muito ainda o relato dos pais de que a mãe percebeu, por exemplo, algum desses déficits, especialmente na comunicação do filho, e foi até o pediatra, e o pediatra falou, espera mais um pouco e tal. E aí é muito importante que essa preocupação, que os pediatras tenham uma melhor formação no sentido do desenvolvimento infantil, que não tem a ver com o desenvolvimento orgânico, mas com o desenvolvimento dos comportamentos, das habilidades, né? E que, caso eles tenham dúvida, porque, como eu falei antes, não é mesmo o papel do pediatra dar o diagnóstico, que eles encaminhem para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil. Por quê? Esperar 6 meses, 4 meses, 8 meses na vida de uma criança com 1 ano e meio, 2 anos de idade, faz muita diferença para o desenvolvimento dela. Quanto mais precoce ocorre o diagnóstico, mais chance essa criança tem de desenvolver habilidades, porque a neuroplasticidade do cérebro dela é maior, e mais chance, então, ela tem de ser futuramente, quando adolescente, quando adulto, ter uma vida independente, né? Então, faz muita diferença esse tempo de espera. Então, o que eu diria que acontece é, muitas vezes, ou os pais, por não terem ainda outro filho, né, seu primeiro filho, não identificarem, ou acontecer um erro aí no encaminhamento médico. Os sinais em si, eles
aparecem no desenvolvimento de todas as crianças com autismo de forma similar, tá? O que pode acontecer é algumas crianças terem sinais mais marcados, né? Normalmente, esses sinais mais marcados podem estar associados a um grau maior de autismo, né? E crianças que têm muito poucos sinais. Então, por exemplo, aquela criança que não teve um atraso de comunicação, que teve muito pouco atraso de comunicação, dificilmente ela vai ser diagnosticada muito pequenininha, que era o que antigamente se chamava da síndrome de Asperger, e hoje virou tudo TEA, né? Virou tudo autismo. Essa criança, como ela tem traços de autismo muito sutis, infelizmente, né, ela vai ser diagnosticada aí com 6, 7 anos de idade, quando ela começar a perceber que tem dificuldade em manter amizade com os amiguinhos, dificuldade em jogar jogos com os amigos, perder, se frustrar, esse tipo de comportamento que a gente não pode esperar e não pode observar numa criança de 2 anos, né? Uhum. Eu gostaria de saber da senhora também o seguinte, já que a senhora falou em diferentes graus, né, de autismo, se dentro desses diferentes graus há também o aspecto de uma mudança ou de uma diferença de desenvolvimento, né? Quer dizer, elas podem se desenvolver normalmente, isso varia com o grau de autismo que elas têm, como que funciona esse desenvolvimento das crianças com autismo? Renato, varia e varia bastante, tá? Então, assim, pensando, eu sempre trabalhei mais com intervenção precoce, ou seja, dos pequenos. Quando eu comecei a trabalhar, a gente, há 12 anos atrás, com autismo, quando a gente pegava uma criança muito precoce, a gente pegava com 2 anos, quase 3, às vezes. Hoje, 12 anos depois, a gente fala em intervenção precoce, a gente já está falando, por exemplo, em avaliação de bebês, né? Então, no Conduzir mesmo, a gente faz avaliação em bebês, tá? E lógico que a avaliação do bebê tem que ser feita de uma maneira muito específica, porque ele ainda é muito pequeno, né? A gente considera isso muito mais um rastreamento do que um diagnóstico, tá? Então, quer dizer, isso melhorou bastante. Mas, sim, existe um prognóstico muito diferente para diferentes níveis de autismo. Quando a gente avalia um bebê, uma criança, a gente não pode, com certeza, prever em que nível essa criança está. Por isso que a gente fala, vamos estimular ao máximo, o mais rápido possível. E por isso que todas essas questões jurídicas, burocráticas dos planos de saúde, da falta de atualização da ANS em relação aos tratamentos médicos, isso tudo prejudica muito as crianças. Por quê? Como eu disse, esperar por um processo judicial, ter um tratamento suspenso pelo STJ, tudo isso vai impactar diretamente no quanto esse indivíduo vai conseguir se desenvolver e ser independente no futuro, tá? Mas, digamos, vamos comparar 2 indivíduos que foram diagnosticados mais ou menos na mesma época, sei lá, 2 anos e meio de idade, e eles receberam o tratamento correto, que hoje é prioritariamente a ABA, né? E eles conseguiram fazer esse tratamento de forma correta também, ou seja, com o número de horas correto, porque não adianta também você falar, meu filho faz aba, mas faz 4 horas, 5 horas, isso dificilmente é aba, tá? A aba é um tratamento intensivo que costuma ser entre 20 e 40 horas por semana. Esses indivíduos que tiveram um diagnóstico numa idade boa e tiveram o tratamento, né, o medicamento, o tratamento correto, numa dosagem correta, ele ainda assim pode ter, sim, uma diferença de prognóstico. Por quê? Um exemplo, a gente tem autistas que eles têm as características do autismo, mas eles não têm alguma questão cognitiva específica, um atraso cognitivo. E a gente tem autistas que, além das características do autismo, têm comprometimento cognitivo. O prognóstico desses 2 indivíduos, ainda que recebam tudo isso que eu falei, o tratamento correto, na quantidade correta, eles vão ter, sim, um desenvolvimento diferente, tá? Pode ser que, em relação ao que ele poderia evoluir sem o tratamento, com certeza vai ser muito mais. Mas se você for comparar os indivíduos entre si, vai existir uma diferença. Eu já recebi crianças de 2 anos de idade, com diagnóstico, a hipótese diagnóstica ali praticamente fechada,
que depois de 1 ano e meio de tratamento tiveram alta e nunca precisaram retornar ao tratamento, até hoje pelo menos. E a gente recebe crianças nessa mesma idade que tiveram o mesmo tratamento e que continuam em tratamento, porque ainda apresentam muitas dificuldades. Entendi. Pergunta para a doutora Débora também, doutora, nós vivemos um momento de muita agressividade também, nós vimos isso nas redes sociais, as pessoas andam muito agressivas, né? Às vezes xingamentos, e a gente sabe que às vezes isso acontece com alguns grupos específicos, minorias, né? E o autista também está incluído nesse grupo, vamos dizer assim, das minorias, podemos dizer, né? Não sei se a senhora concorda comigo. E a minha pergunta é o seguinte, o que as famílias devem fazer quando essas crianças são vítimas de violência, vítimas de bullying, vítimas dessa agressividade, justamente, a que todos nós estamos vulneráveis nesse momento, mas que principalmente as minorias, como é o caso, né, que nós estamos tratando aqui, também sofrem bastante nesse aspecto. Sim, com certeza, isso de fato ocorre, né, e eu costumo sempre dizer que essas famílias, né, de autistas, elas acabam ficando com o tempo um pouco calejadas, porque elas já enfrentam essa discriminação a partir do diagnóstico do próprio filho, né, então, por exemplo, essa questão comentada de um pai, já é uma coisa muito dura para ele receber o diagnóstico do filho com autismo. É muito difícil mesmo. A gente atende pais, mães no nosso escritório que estão ali em desespero. Aí ela já começa ali sofrendo uma discriminação do plano de saúde, que nega o tratamento para o filho dela. Muitos, o que acontece? Chegam ao ponto de acontecer também uma forma de discriminação. Às vezes o plano de saúde nega vender ali um plano para aquela criança, para aquele paciente, justamente porque ele tem o autismo. Então, eu sempre costumo dizer que são pais que já se acostumam, e isso é algo muito ruim, isso é algo muito difícil e errado, né, dentro de uma sociedade. Porque eles acabam meio que assim se acostumando com isso e deixando tudo quieto. Aí depois a criança cresce um pouco e entra na escola. Aí sofre preconceito, de às vezes a escola negar a matrícula. O que muitos pais fazem? Se sentem tão ofendidos com aquilo, né? A gente até se põe no lugar deles. Com certeza é algo muito difícil. Como que você vai obrigar uma escola que não quer o seu filho lá dentro a receber o seu filho lá? Então, o que muitos pais fazem? A gente orienta, olha, faz uma denúncia, faz um boletim de ocorrência, entra com uma ação judicial. O que muitos pais fazem? Não quero meu filho lá, não vou colocar meu filho lá dentro à força, acaba desistindo, né? Já são pessoas que têm o dia a dia extremamente incomum, extremamente difícil, porque a rotina de uma criança, de uma família que tem uma criança com autismo é muito difícil. Então, acaba muito assim entrando nessa questão de se acomodar com a situação, aceitar, e acaba deixando tudo para lá. A gente sempre orienta qualquer caso de discriminação, independente do que a pessoa passa, o assunto tem que ser resolvido. Dependendo do caso, tem que fazer um boletim de ocorrência? Tem que fazer um boletim de ocorrência. Se essa discriminação veio por parte de médicos, o que também acontece, por parte de profissionais da área da saúde, tem que buscar o conselho de classe e fazer uma denúncia, tem que documentar, tenta gravar. Eu falo muitas vezes isso para os pais. Eu entrei no plano de saúde, eu entrei numa clínica, eu ouvi coisas horríveis sobre o meu filho. Eu ouvi médicos dizerem assim, seu filho nasceu autista, vai morrer autista, e não adianta você tratar ele, você querer tratamentos caros, tratamentos modernos, que o seu filho vai ser sempre o mesmo. Isso, infelizmente, tem sido muito comum. O que a gente orienta? Tenta documentar, leva sempre uma pessoa diferente que sirva como uma testemunha, tenta gravar isso que o médico está dizendo, porque é uma forma daquele pai se resguardar, daquele pai depois poder tomar medidas ali, né, que possam, então, tentar com que isso pare, né, isso não pode continuar acontecendo justamente com essas famílias que são extremamente fragilizadas. Então, dependendo do contexto onde isso ocorre, a criança está sofrendo bullying,
os professores, a diretoria tem que ser comunicada. Se não forem tomadas nenhumas medidas, comunica a Secretaria de Educação, faça um boletim de ocorrência, notifique a escola, mas não pode deixar quieto o assunto. Isso tem que ser resolvido de uma forma que isso pare, né? De que a criança venha receber um tratamento digno, não só por ser autista, mas pelo fato de que qualquer ser humano merece receber esse tipo de tratamento. Uhum. Eu gostaria de saber da doutora Renata sobre se o distúrbio é mais frequente em meninos ou meninas. Há alguma pesquisa nesse aspecto? Algum estudo científico, doutora Renata? Sim, existe. O transtorno ele é muito mais frequente em meninos do que meninas. A cada 3 meninos, uma menina. Ou seja, a prevalência, né, que a gente fala em meninos é muito maior. Uhum. Agora, as causas dessa prevalência a gente não sabe ainda exatamente por quê. Uhum. Da doutora Débora, né, doutora, com relação à educação, eu posso exigir, né, nós já falamos, né, no aspecto jurídico aí de alguns temas, mas no que se refere ao desenvolvimento, né, do ensino propriamente dito, eu posso exigir que a escola ofereça um atendimento específico para o meu filho, que, por exemplo, seja autista, porque eu entendo que o aprendizado seja talvez um pouco mais específico e que talvez eu precise desse ensino, ele público ou privado. Há essa questão que eu posso exigir de maneira judicial? Sim, por exemplo, dependendo ali, né, como a gente falou, da necessidade que essa criança tenha, como que isso é apurado? Bom, às vezes o pai procura a gente e fala, eu sei que o meu filho precisa disso, eu quero exigir. Nós entendemos, né, que pai e mãe normalmente tem ali uma percepção, a gente leva muito, todos os profissionais, no geral, tem muito costume de levar em consideração o que o pai e a mãe presencia. Mas, juridicamente falando, pai e mãe não é especialista na área, não tem competência técnica para determinar o que o filho vai precisar ou não. Então, o que a gente sempre orienta? A criança deve passar por uma avaliação, né? Essa avaliação ela tem que ser algo bem assim profundo, né? Bem normalmente feito por um psicopedagogo ou enfim por algum pedagogo com especialização na área. Depois que ele tiver um relatório onde discrimine ali todas as necessidades que essa criança precisa, com esse documento, os pais podem sim exigir da escola ou através da Secretaria de Educação ou até mesmo judicialmente que o filho receba aquele atendimento específico, o que pode incluir, de repente, um professor auxiliar na sala de aula para dar uma atenção maior para aquele aluno. Uhum. Bom, infelizmente, nós estamos encerrando aqui o nosso tempo, né? O bate-papo está muito, na minha opinião, está muito esclarecedor, importante para todos, né, que mesmo as pessoas que às vezes não têm na família, mas conhecem alguém que tem, né, uma criança, uma pessoa com as características de autismo. Eu gostaria que, para encerrar, vocês deixassem aqui uma mensagem, né, falassem a respeito do que nós conversamos, como uma indicação do que as famílias, os amigos devem fazer nesses aspectos, tanto do ponto de vista comportamental, como do ponto de vista jurídico. Bom, eu falaria que deixarei como minha última palavra a recomendação, tanto para os pais, quanto para os médicos, quanto para o judiciário, quanto para a própria ANS, enfim, para todo mundo. Se vocês têm dúvidas sobre qual tratamento é melhor para o seu filho, se o plano de saúde tem dúvida de como é o tratamento, se a ANS tem toda essa burocracia para estabelecer os critérios para se colocar um tratamento no rol ou não, enfim, seja qual for da onde parte essa dúvida, busquem sempre a ciência como resposta. É a ciência que pode dar resposta. Se o pai tem dúvida se ele deve fazer ABA ou ele deve fazer outro tratamento, pesquise em revistas, em jornais nacionais e internacionais referendados que podem dar uma resposta científica. Se o plano de saúde tem dúvida, pesquise. Existe um órgão nos Estados Unidos
que chama BACB, BACB, vocês podem colocar no Google, que ele dá uma série de norte para as famílias de por que a aba é o tratamento indicado, como você saber se o profissional que atende o seu filho realmente faz aba, como os planos de saúde saberem se aqueles profissionais que eventualmente eles estão pagando porque foram obrigados a pagar por ordem judicial, de fato estão fazendo aba. Então, a ciência, ela vai ter sempre a resposta, mas a gente precisa buscar, e a gente precisa também querer saber, né, a resposta, porque eu acho que pais com filhos autistas, enfim, muitas pessoas na sociedade querem essas respostas, talvez outras não tenham tanto interesse assim, mas querendo, a resposta sempre está na ciência. Sem dúvida. Doutora Débora. Bom, no meu caso, eu daria um recado bem específico para os pais, né? Vocês precisam conhecer todos os direitos que os seus filhos têm, que os seus familiares, os seus amigos que possuem o autismo, pelo seguinte, hoje em dia, você só vai receber um atendimento especializado, um atendimento digno para esse paciente, se você tiver conhecimento e você exigir. Muito cuidado com o que se divulga por aí, principalmente o que se ouve dentro de um plano de saúde por parte do médico. Cuidado com uma ação judicial contra o plano, você pode futuramente ter que devolver todo esse dinheiro, o seu filho vai ficar sem atendimento, depois ele pode precisar de outra coisa, o plano vai negar. Não. Busque profissionais especializados que entendem do assunto e conheçam os seus direitos para que vocês possam exigi-los. Tá certo, então. Agradeço demais a participação de vocês, nos ajudando a entender melhor aqui o texto aqui no Radar Paulista na TV. E, né, como vocês mesmas disseram, né, é importante nós pegarmos informações de fontes seguras, de fontes que conhecem o que estão falando, como é o nosso objetivo aqui. Trazer justamente profissionais da área, profissionais que atuam nesse segmento e que podem dar embasamento às questões trazidas e que, sem dúvida, torna-se, assim, né, um documento importante para todos que necessitam, que atuam, que têm familiares, que têm amigos, né, com as características do autismo. Para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, agradeço também, né, a sua audiência, a sua participação, e também para o seu compartilhamento, né, nas redes sociais e tudo mais, aguardando aqui a sua presença novamente na semana que vem, né, com mais um Radar Paulista na TV, deixando um grande abraço a todos e uma feliz semana para você. Até lá, uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo Radar Paulista na TV.